moçada! 5 minutos sobre o quinhentismo. É o primeiro período literário aqui do Brasil, né? Corresponde aos anos de 1500 a 1601. A primeira coisa que você tem que saber a respeito do quinhentismo aqui nas nossas terras é que não era uma literatura artística. Todo mundo que escreveu entre 1500 e 1601 não estava interessado em fazer arte, em comover as pessoas, em falar de sentimentos e assim por diante. Então, essa literatura do quinhentismo aqui no nosso país, ela pode ser dividida em duas vertentes, né? Literatura de informação e literatura de formação, que são nomes, né, velho? Autoexplicativos, mas tudo bem, vamos lá. Não era uma literatura de vontade, né, de intenção artística, mas era uma literatura de informação e de formação. Vamos lá. Informação, o que era? Obviamente, eram escritos que informavam, né, ao velho continente, a Europa principalmente, dessas terras recém-descobertas. Inclusive, nós aqui, Brasil, mano. Então, os caras, né, vinham pra cá, né, viajantes, cronistas, sei lá, pesquisadores, aventureiros, e mandavam pra Europa cartas, crônicas, certo? Com informações sobre o quê? Sobre a terra recém-descobertas. As terras recém-descobertas. Informações sobre a terra e o homem. Aqui, por exemplo, sobre o Brasil, a sua vegetação, a sua fauna, a sua flora, o seu clima, o homem que habitava aqui, o índio, seus costumes, suas crenças, sua complexão física e assim por diante. Então, literatura de informação feita por cronistas e viajantes, cartas e crônicas, e o mais importante dessa levada é quem, brother? O que todo mundo sabe, né? Pero Vaz de Caminha. Ele escreve a primeira coisa em língua portuguesa no Brasil, a famosa Carta de Descobrimento. Nossa certidão de nascimento literária. E aí é legal você ir acompanhando os vídeos, né? Eles vão se comunicando entre si, que daí você vai falar assim, pô, Joãozinho, mas não é uma discriminação com o índio dizer que a literatura começa só quando chega o português? De certa forma é e de certa forma não. Por quê? Porque o índio tinha uma literatura, mas não tinha a litera litere, que nós vimos já em vídeos anteriores, que é a letra escrita. O índio tinha uma literatura oral. A literatura escrita só começa quando chegam os portugueses aqui, e o primeiro registro literário do Brasil é a Carta de Descobrimento, Pero Vaz de Caminha, mandando lá para o rei Dom Manuel informações sobre, né, essa terra descoberta, se tinha riquezas, não sabia dizer, mas poderia ter aqui ouro, né, aquilo que movia as navegações, o interesse econômico, e também dizendo que deveria se salvar aquele povo que não conhecia a fé católica, os dois, né, combustíveis das navegações, né, as riquezas e a expansão da fé. Tudo isso está na Carta do Caminha. Outros cronistas, cara, muito pouco provável que apareça para vocês esses cronistas além do Pero Vaz. Mas vamos lá, Pero Magalhães Gândavo, Tratado da Terra do Brasil, Gabriel Soares de Souza, Tratado Descritivo do Brasil, Fernão Cardim, Hans Staden, mas enfim, o mais importante é o Caminha nessa vertente de informação. Vamos para a segunda, a literatura de formação. Que literatura de formação? É literatura feita pelos jesuítas para catequizar, formar os índios na fé católica, né? O começo da colonização do Brasil, que se deu um pouquinho depois do descobrimento, lá por 1530, é muito engraçado um livro que o Eduardo Bueno fez a respeito do início da colonização do Brasil. Ele chama de Náufragos, Traficantes e Degredados. São as 3 primeiras classes que vinham, né, povoar nós aqui: náufrago, traficante, bandido, degredado, né? E eles estavam aqui em contato com as índias peladas, sem noção de pecado. O Brasil tava um verdadeiro baile funk primordial. E são mandados para catequizar os índios, né, os padres jesuítas, aquela, como é que fala? Congregação, né, criada por Inácio de Loyola. Vem aqui para catequizar os índios. E para isso escrevem. Quem são jesuítas importantes? Padre Manuel da Nóbrega, com o famoso diálogo sobre a conversão do gentio com O, que é aquele que não conhece a fé, e principalmente o padre Anchieta, José de Anchieta, o mais importante jesuíta, chamado de apóstolo do Brasil, já canonizado,
beatificado recentemente, Santo Anchieta, ele escreveu para catequizar, mas alguns de seus escritos pode até se dizer que chegaram a um status literário. Ele escreveu 3 coisas. Ele escreveu autos, né, que são peças de teatro, anjos e demônios, né, digladiando para os índios saberem o que deveriam ou não fazer. Escreveu poemas, né, a maioria em homenagem à Virgem Maria, e uma gramática tupi. As 3 principais produções do Anchieta: autos, poemas e gramática tupi. Escreveu cartas também, mas eu acho que essas 3 são as mais importantes: autos, peças de teatro, poemas e gramática tupi. Esse é o quinhentismo. Espero que você tenha gostado do vídeo aí, curta, compartilha, se inscreve no canal. Falou, moçada, até!